Olá, sejam todos bem-vindos aqui mais um episódio do nosso podcast Boss Minds. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, mãe, esposa. Estou em vários projetos, vários com a Soraya também, né, Soraya? Sim. E aqui no nosso Boss Mind, a gente é um projeto que nós estamos apaixonadas. Fizemos vários outros, fizemos apresentação de programas de TV, de um monte de coisa, e chegamos no modelo que nós queremos fazer, que é falar sobre os bastidores, sobre negócios, sobre o que é ser chefe, o que é ser líder, as dificuldades que a gente passa, as dores, um monte de coisa. Aquele momento de quero enforcar você, o raivinha, né, Soraya? Raivinha. Que a Soraya fala do raivinha, mas é claro também das dificuldades que a gente passa e o que nós fizemos para poder passar de uma forma mais leve. E hoje nós temos um convidado, mas antes do convidado, eu sei que o convidado é a honra da casa, mas eu vou deixar a Soraya se apresentar. Fala, galera, eu sou a Soraya Mendonça, cientista contábil, educadora financeira, mentora empresarial, hoster aqui no podcast Boss Mind. Hoster, achei essa palavra tão chique. Hoster no podcast. Aí eu lembrei lá da minha adolescência, quando eu assisti as Patricinhas de Beverly Hills, quando você aprender uma palavra nova, você tem que falar ela 3 vezes por dia. É, gente, é assim, o nosso podcast Boss Mind é desse jeito. A gente fala das nossas dores, tem dia que a gente quase chora, mas a gente gosta mesmo é de rir e contar as nossas superações, os processos que nós vivemos. E nós sempre falamos pra vocês, vocês fazem mentoria? Vocês têm um mentor? Você tem uma mentora? Você tem alguém que te auxilia? Nós temos diversos. E em um dado momento, nosso convidado foi nosso mentor. Suou. Porque mentorar a Vera e Soraya não é tarefa fácil. Aí a gente sempre fala, o mentor precisa de um mentor, O né? mentor precisa de um mentor, a gente é questionadora, mas por quê? Parecia aquela criancinha do por quê? Desse jeito, mas porque nós gostamos de entender o processo. E falando em processo, esse é o nosso tema de hoje. Porque nós identificamos no nosso mentor, olhamos e falamos, cara, em processos não tem ninguém que arrase que nem ele. A Vera que ama processos adorável, eu ficava desesperada. Mas dava resultado, que sempre foi o meu objetivo final. Evandro, seja muito bem-vindo. Legal, muito bem. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra, depois de algum tempo mentorando vocês e o time Caleb, que é incrível, ser convidado aqui para falar para o teu público. E vamos lá, vamos abrir a caixa de processos, ou a caixa de Agora surpresa. você sabe que é seu público também. Tipo, já está aqui, você Já pode está adotar aqui. o público, mas... Legal, então Venha. vem com a gente. Vamos começar começando do começo? Isso Quem bom. é? De Evandro para Soraya. Quem é Evandro? Quem é Evandro? Vamos lá. Ixi, foi beber água. Evandro, 47 anos, cristão, esposo da Andréia, há 18 anos, pai do Pedro, 13 anos, Rebeca, 5 anos. Então, hoje eu sou o CEO e fundador da HB7. A HB7 foi criada para, inicialmente, contribuir com os contadores. Então, exatamente todo o processo que eu desenhei, constituí uma empresa anterior à que eu estou hoje, há 9 anos, me dedicando a processo, a estrutura, a reestrutura, e que foi um sucesso, onde nós nos conhecemos, que foi o Serac, que é uma empresa que eu tenho muita gratidão. E de lá eu pensei em ajudar ainda mais o nosso amigo profissional, que são os contadores. Eu mentorei cerca de 65 escritórios e mais de 300 pessoas, porque não foram só os contadores, e também teve muitos times. E eu percebi que era uma dor iminente em todos eles, que era a estrutura de processo. Então tinha muita perda de produtividade, não tinha um padrão de trabalho, a rotatividade de uma empresa contábil é absurda, exatamente por conta disso. Para você não ter uma estrutura processual, porque o processo em si, o desenho, eu já estou entrando no tema, mas enfim, o desenho em si é a ponta final do iceberg, tem muita coisa antes para a gente rever, e analisar. E aí eu decidi constituir essa minha empresa, então sou um novo empreendedor aí junto de vocês, E sabe o que foi legal? Que foi logo depois desse programa de mentoria, a qual fui inserido por livre e espontânea pressão, que eu
comecei a me identificar, porque assim, eu sempre fui dos bastidores, sempre fui do back-office, o contador, aquele que analisa balanço e tal, isso eu amo de paixão fazer. Mas quando eu fui para a área educacional, ou seja, mentorar, né, você transferir o seu conhecimento para os demais, eu não tinha propósito, não tinha achado ainda a essência do que eu tinha que fazer, mas, como tudo na vida, eu aceitei o desafio. Mas eu não encontrava ali, e foi exatamente nas histórias dos empresários contábeis que eu me identifiquei. Não foi nos processos em si, porque, igual eu falei, no Rio Grande do Sul e em Manaus, onde eu tive clientes de ponta a ponta, as dores eram semelhantes. Era só a questão de potencializar ou não alguma coisa ou outra, um time diferenciado ou não, mas as dores são as mesmas, idênticas. Então, não era isso, mas eram as histórias. E foi esse trabalho de 1 ano que me fez alimentar essa vontade de também empreender. Né? De pessoas que saíram do nada de verdade e hoje tem uma estrutura, um time, com seus desafios, claro, mas isso me fez achar meu propósito. E a HB7 foi criada no meio de uma aula de teologia, né? HB7 significa Hebreus 7. E aí a gente tá nesse caminho aí, no início, e com muita vontade de fazer com que a nossa história também seja uma história de superação e, principalmente, que leve através do empreendedorismo a palavra de Deus também. Sem religiosidade, mas sempre pautado nas Escrituras. Nossa, que incrível você falar isso. Porque assim, ó, na Caleb, a gente tem as senhas do sistema, senhas de acesso, senhas de algumas coisas. É sempre a mesma, né? Pra gente não esquecer. E o nosso time foi procurar na Bíblia se tinha alguma relação. Porque nós temos uma cultura, né? A Vera é cristã evangélica, eu sou cristã católica. E nós temos uma cultura na Caleb de uma vez por mês a gente faz uma oração interna. Tem aquele momento de, independente da sua religião, não é sobre religiosidade, mas é um momento de você com algo maior, seja lá se você acredita no Big Bang, se você acredita em Deus, nós todos acreditamos em Deus. Então, no nosso Deus lá. E aí eles acharam que a senha tinha alguma coisa a ver e foram ler. Nós causamos uma aula de teologia dentro do escritório, porque todo mundo foi procurar o que era. E eles acharam em números 13 e 20 algo sobre Caleb e falaram, aqui, é isso. E nós falamos, olha, não é o aniversário da Vera e o meu, tá? Aleatório, mas tem tudo a ver. Aleatório, né? Porém não, né? Porque nosso escritório, o nome Caleb veio da Bíblia. Sim. Então a gente só não tinha feito referência, não tinha feito menção a qual era a passagem da Bíblia, mas foi incrível. Porque não existe coincidência, né? Existe Deuscidência. Que você falou do Hebreus, eu lembrei que a gente riu muito, que foi bem depois que eles vieram falar. A gente foi procurar na Bíblia. Caleb e Josué, né? Caleb e Josué. E achamos lá, e é esse, tem esse número. Então mostra pra gente, tipo assim, bem aula pra nós. Bem no versículo, capítulo tal, versículo tal, fala de Caleb. É por isso, né? Não! A senha não é por isso. A senha não é por isso, mas o nome é. Do escritório era exatamente este ponto, então, muito acharam, foi incrível, assim. É show demais. Show. Foi numa das aulas, assim, que eu já tava, por exemplo, né, pra vocês terem uma ideia, depois de 9 anos, né, no Serac é que eu decidi, e 9 anos, no 8º ano eu comecei a decidir sobre isso. Então, como eu disse, né, pai, esposo, uma estrutura familiar, filhos na escola e tal, não dava pra gente se arriscar tanto, né, apesar que quem quer um objetivo precisa de, mas, enfim, foi 1 ano pensando e estruturando, diminuindo o custo, padrão de vida, né, para que a gente conseguisse, de repente, se passar por um deserto ali que a gente tivesse o mínimo de água possível. E foi numa das aulas, não, né, foram várias aulas de teologia, mas em uma determinante, Deus mostrou e falou, é isso, você tem que ir. Aí eu fui pra casa, pilhadão assim e tal, aí fui tomar um banho e no banho Deus me deu o nome da empresa. Aí eu saí do banho, já era quase 20 para 1 da manhã, aí mandei mensagem para o apóstolo, que é o presidente da escola,
E a gente conversou até 2h30, 3 da manhã, e eu empolgadão, e não conseguia dormir. Elétrico, não é? Nossa, eu queria no outro dia já ter um espaço físico e já ir direto. E olha que não é nosso perfil, né? O Não nosso é? é um ano programando. Não, mas quando um vem de ano Deus, parece que te diminuindo. dá um... Isso, dá uma coragem surreal. Eu já trabalhar na madrugada. Mas... Eu ia fazer isso, certeza. Galera, aqui eu tô com um novo projeto. Mas eu esqueci que faltavam os discípulos, né? Que são os clientes. Eu falei, calma, então eu tenho que ir devagar. Mas esse é o Evandro, uma pessoa muito voltada a Deus. Nem sempre foi assim, tá? Eu não nasci em berço evangélico. Muito pelo contrário, depois de quase 35 anos de vida e de muitas dores, né? Eu não fui para Jesus por amor, fui pela dor. A grande maioria das pessoas vão assim, uma pena. Mas enfim, o que importa é que ele me achou e eu venho... E isso me trouxe total segurança de saber que tudo ele está. Então, isso foi me tirando também o medo de... E assim, minha esposa é muito minha parceira. Eu sempre digo, e gosto muito de repetir, por 2 vezes na vida, nos 2 momentos cruciais e assim, muito difíceis, ela falou assim, vai pra cima. E sem medo. Que foi... A primeira foi sair de uma estrutura financeira muito bem, de anos, assim, de uma empresa. Eu era já supervisor financeiro, o nosso primeiro filho estava na barriga, a gente nem morava junto ainda. E aí eu decidi entrar na contabilidade. E aí no segundo semestre eu tive um insight, assim, fui para um anfiteatro. Fiquei 2 horas e não entendia nada daquele assunto de fiscal, tributário, contábil, absolutamente nada. E aí eu falei, não posso ficar como supervisor financeiro. E aí decidi praticamente estagiar na área contábil e saindo de um salário muito alto à época para um salário muito pequeno com um filho na barriga. Eu não, né, minha esposa? E ela falou, vai. E eu fui. E graças a Deus a gente conseguiu esses 2 passos, foram imensos outros para frente. E agora, depois de 9 anos, eu falei, o que você acha? Ela falou, vai de novo. Então não tem como dar errado. Não tem. Só que tá no início, a gente tá pela fé e acredito muito que vai dar certo esse projeto. Já tem alguns clientes, né? Então, esse é o Evandro empresário, hoje, empreendedor, pai, esposo, cristão e que adora de verdade a ciência contábil. Eu sou apaixonado, estudo todo dia. Ele fala ciência contábil. É o sorriso das duas, é só ele, né? Não é apaixonante? É apaixonante. Eu falo que me pegou assim. E olha que engraçado, eu fiz uma faculdade de administração na adolescência e eu era bancário, né? Trabalhava no Banco Noroeste, depois o Santander comprou o Banco Noroeste, eu fiquei um tempo ainda com os espanhóis, até aquela leva, né, que saiu muitos brasileiros. E eu estudava no período vespertino, ou seja, eu trabalhava pela manhã, 6 horas no banco, aí saía, pegava o ônibus fretado, descia no centro e estudava administração. Só que eu era adolescente. E esse adolescente era daquele jeito. Adolescente, né? Aí você corta essa parte pro meu filho não ver. E aí eu tinha aulas de contabilidade aos sábados de manhã. Nunca vi contabilidade. Não ia. Eu não ia sábado de manhã para a faculdade. Porque na sexta-feira a gente, enfim. E acabei trancando por conta da saída do banco, então não vi contabilidade ali. Voltei a estudar depois de alguns anos, por conta da minha esposa, da minha irmã, que já voltaram a estudar, uma arquiteta, outra design de moda, não podia ficar para trás, né? Voltei na administração. E aí tive o primeiro impacto da contabilidade. Aí teve jeito. 2013 para cá. Na verdade, em 2013 eu me formei. Em 2009 comecei a faculdade. Aí fui fisgado. Aí de 2009 para cá é só contabilidade. E assim, só escritórios de contabilidade. Eu nunca trabalhei em empresa como contador. Só em escritório, ou seja, é gostar de verdade.
É gostar. É gostar. Porque escritório, a galera fala assim, escritório é menor, é mais tranquilo. Pelo contrário, você tem 90 operações diferentes. 100, 200, 300, depende de quantos clientes são. Pode ter um ramo que é igual, vai lá, todo mundo quer e-commerce, todo mundo quer indústria, todo mundo quer telecom, vai seguir a mesma, né, o mesmo padrão, mas não é igual. Por conta do processo, não é igual, né? o processo da empresa é diferente, então quando chega pra gente, chega diferente. Eu não me apaixonei assim por contabilidade, não. Vou te falar, viu? Teve um momento que eu fui até rebelde. Eu já tinha acordado com a Vera que a gente ia abrir nosso escritório. Aí fui fazer técnica em gestão empresarial, porque eu queria ser juíza pra mandar e as pessoas terem que me obedecer, ou vai preso. Só tinha duas opções, me obedece ou vai preso, escolhe. Ou fazer turismo, porque eu achava que eu ia ganhar pra viajar. E sonho, né? Quem é que não quer ganhar pra viajar? Fui fazer o técnico, chegou lá nas aulas de direito, eu só dormia. Você tem noção? Repunha meu sono. Eu passei porque eu sou boa em ler e interpretar, porque daí eu ia ler depois, interpretar e fazer as provas. E contabilidade, eu falava, nossa, ai, que legal, bateu. Adorei. Ali que nasceu mais o encantamento, porque enquanto eu tava no escritório, eu gostava do fiscal, primeiro eu gostava do DP, né? Porque era uma linguagem que eu entendia. Quando eu comecei a trabalhar, Evandra, fui cobrir a licença maternidade da Vera. E a Vera era quase gerente e eu não sabia o meu salário porque eu tinha medo de perguntar. Então você imagina, crua de tudo. Eu fui tudo. Office girl. Eu ia na Receita Federal na época do disquete. Você nem pegou? Peguei como office boy. Então, né, eu ia também. Mas não como contabilidade. Não, eu ia como office girl na Receita lá com disquete pra pedir CNPJ, era com disquete. Você que é muito novo, procura no Google o que é um disquete. E não é chocolate. Não é. Procura aí. E eu fui me apaixonando, aí a Vera falava pra mim, você vai se encantar pelo fiscal quando você conhecer o departamento fiscal. Eu falei, será? Vou conhecer o DP. DP era mais usual, né? Assim, é mais fácil de entender. Eu tinha salário, eu já sabia o que era um salário, o que era um lerite, o que era férias, não sabia calcular. Amei, como sempre fui apaixonada por cálculo, amei. Queria me deixar feliz. Os momentos que eu estava no escritório, me dava aqueles pacotes assim de ponto, de cartão de ponto, porque a gente que apontava pra eu calcular. Gente, eu adorava aquilo, era cálculo. Aí fui pro fiscal. Comecei no fiscal, odiava. Falava, gente, quando eu aprendo, muda. Exatamente. Vera, agora eu entendi o 599. Aí agora é 5999 ou 5991. Era antes só esse CFOP que tinha diferente, tá, gente? Outra era venda e industrialização. Outros eram esses, que era remessa e retorno. E aí, 599... Ai, falei, 599, aprendi esses aqui, todos 599. Então, mudou, agora é 5991. Como assim, meu Deus? Vamos de novo. Mas fui me apaixonando. E a área contábil em si, eu nunca tinha tido acesso. Eu nunca tinha visto um balanço. Eu nunca tinha visto um razonete, porque não me deram acesso no escritório. Mas aí nós já vamos montar nosso escritório, Quando eu fui fazer o técnico que eu vi, que batia, eu falava, gente, eu não sei como, mas tudo aqui bate aqui. Então, é incrível. É incrível e é encantador. E a Vera já era apaixonada, né, Vera, pelo contábil. Tanto é que quando a gente montou o escritório, eu falei, eu vou ficar com o fiscal, você com o DP, e a gente fica com o contábil, mas mais você. Viu? Acorda? Legal. Se completa. mais você. Mas não tem jeito. Depois você vai se apaixonando, você vai se encantando e vai... Quanto mais análises gerenciais o contábil te traz, mais encantada eu fico. Eu adoro. Esse dia eu estava até falando com a galera do contábil. Falei, cara, eu não tenho paciência de lançar um seguro 12 vezes. Eu acho isso um desperdício de tempo. Eu como raiz fiscal, né? Que é uma nota e acabou. Então, eu acho. Mas quando chega um DRE pra eu avaliar, pra eu analisar e ver onde é que tá tendo gargalo, nossa, aí me esquece. Joga a Soraya lá dentro e me esquece, porque é um encantamento. E isso, muitas vezes, a gente consegue fazer quando a gente tá começando. Quando a gente surge equipe, aí a equipe vai fazendo. E às vezes eu falo, mas aquele cliente não tinha isso. Quando que começou a ter isso no balanço? Porque ainda vou lá dar uma olhadinha, só pegada. Quando que começou a ter isso aqui no balanço, gente? Que não era assim. Eu acho que eles devem pensar, né? Mas é uma benção essa mulher, porque não olha, não faz, e bate o olho. O olhar podre do auditor. É impressionante. Olha ali e fala. Isso daqui tá estranho, de onde veio? Não tá lá, mas tinha 2 meses atrás, não tem, tipo, você já identifica o erro, né? As perguntas que fazem com que Exato. quem tá ali na operação acaba não tendo essa estratégia, né? Mas vou sair um pouquinho do nosso amor de contabilidade, porque senão vai ser um boss mind de contabilidade. Vai ser. Não é, né? Mas é também bom pro público ver o
que a gente vive do lado de cá, né? Porque é muito difícil eles entenderem o que faz uma contabilidade, uma contadora ou contador. Gente, mas falando em estruturar processos, clientes da gente, quando escutam a palavra processo, a primeira coisa que eles pensam é trabalhista. Processo trabalhista. E não é desse processo que a gente está falando aqui. Explica pro pessoal, Evandro, o que são esses processos? Processos, vamos lá. Por que disso, né? Porque a gente trabalha com processos. Não é somente em empresas contábeis, é em tudo na vida. Tudo precisa de um processo. E aí a gente até vê algumas frases dizendo que o importante não é o propósito, sim o processo, né? Que você passa por isso até chegar ao objetivo. E na verdade se a gente for parar para pensar. Vamos pensar o seguinte, igual a gente estava conversando agora. Depois de um balanço fechado, você analisar e tudo mais, e entregar isso para o teu cliente, essa é a parte final. Antes daquele número, tem diversos processos para chegar nele. Né? Então, quando a gente fala de contabilidade, existem várias áreas envolvidas para que a gente consiga entregar um valor agregado para o nosso cliente. É nisso que eu me especializei, nesses processos. Por quê? Porque eu passei por escritórios pequenos de verdade, né? Que foi o primeiro do meu professor, que nesse teatro que eu estava não entendia nada, ele foi quem eu vi na portaria fazendo a lista de presença dos alunos, e eu falei, professor, conhece alguém que precisa de um estagiário? Ele falou, me passa o e-mail amanhã que eu conheço, e era ele próprio. Ele que me deu essa oportunidade. Eu estudei com dois professores, trabalhei com dois professores, um professor de contabilidade geral e outro de auditoria. Então eu tive muito privilégio nisso. E então eu passei por escritórios pequenos e trabalhei também numa multinacional, que é a Grant Thornton. Então, onde os processos já eram definidos e apertava-se botão de verdade. Eu fiquei analista contábil lá por 6 meses, não aguentei. Não aguentei, porque era apertar botão. A gente analisava na tela, apertava o botão e o balanço chegava lá para a supervisora. Eu fazia a contabilidade da Discovery Channel. Então, tinha muitos processos envolvidos. Então, a gente fazia um fechamento mesmo. E eu aguentei 6 meses, por quê? Porque eu não queria aquilo. Eu queria entender o antes, até chegar aí, e depois onde vai, né? Nessa esteira. Exatamente. Eu queria problema. Olha que doido. Nós. Eu queria problema. E na verdade, agora com essa saída do Serac, que eu estava muito bem estabilizado, sócio e tudo mais, eu quero problema. Né? Eu quero resolver problema do empresário contábil. Eu vou te falar que uma gerente minha falou assim, senhora, mas o fulano disse que é analista, ela só estava acostumada a ir lá, um importava, um conferia, eu falei, ela fazia o quê? Pelo amor de Deus, demite. Não precisa fazer nada, era isso aí, o apertar botão. E aí as pessoas falam assim, é impossível um escritório de contabilidade. Não, não é possível. É possível. É possível. Só que você tem que ter aí um gerenciamento muito legal, as pessoas entenderem. Por isso que eu falo que é o fim. O antes é toda essa estrutura. Então, onde começa o processo? Primeiro, você identificar o que você faz. O que você faz? O que você faz num departamento fiscal? O que você faz num departamento trabalhista, de legalização e tal? Porque tudo influencia na contabilidade. E aí, o que acontece? A maioria dos escritórios, eles são escritórios, empresas, né? Que agora eu gosto tanto de falar de empresas, não é mais escritório. É empresa contábil. Empresa de soluções contábeis. Que não entrega a contabilidade. Que não entrega essa ponta final. Faz de tudo. É escritório de legalização societário, escritório de trabalhista, faz lá as apurações perfeito, tributarista faz, mas não entrega a contabilidade. E é isso que eu quero ajudar. Eu quero fazer com que as empresas contábeis entreguem contabilidade, porque é aí que o empresário vai enxergar o valor geral. Senão a gente monta escritório tributário, um escritório de societário, um escritório trabalhista, né? Então foi por isso que eu comecei a estudar muito os processos. E, passando por todas essas empresas e vendo como funciona, eu tive a oportunidade de constituir uma empresa de contabilidade do zero, que foi aonde eu passei no Serac. Eu tive essa oportunidade. Nós tínhamos uma estrutura já como empresa, e aí eu fui o contador que iniciou a contabilidade lá. Então eu comecei do zero.
a montar todos os processos, trazer pessoas, contratar, desenhar, contratar tecnologia, criar níveis de operacional tático e estratégico. Então isso fez com que eu fizesse aí em 5 anos ter essa habilidade de montar esses processos. Claro, não é fácil. Em 5 anos você conseguiu montar tudo? Não dá em 5 anos sozinho, tá? Sozinho não dá. Por quê? Porque eu também era o gestor de área. Então, quando você tinha outras funções. Tinha outras funções. Então, eu sempre falo assim, imagina que o processo está aqui para você fazer. E liga um cliente querendo um balancete. O que você atende? Um balancete. Balancete. Por quê? Os processos vão ficando para um plano B porque está tudo na cachola. A gente sabe o que tem que fazer. Vai lá e faz daquele jeito, só que não tem padrão. E quando não tem padrão, não tem uma entrega assertiva. E imagine que hoje, nesse mundo globalizado, e ainda mais empresa contábil, que a gente cada hora está encontrando uma pessoa que estudou, que trabalhou junto, enfim, os clientes também se conhecem. Né? Ainda mais quando você tem algumas vertentes. Né? Você levanta algumas vertentes de influenciador, de holding, enfim, os clientes se falam. Ainda mais desses masterminds e tudo mais. Aí fala, que legal, eu recebo isso ou recebo aquilo na mesma empresa. Eu acho que isso é desagregador demais, né? Então, quando você tem um padrão, processo bem definido, a tua entrega, ela passa a ser padronizada. E isso sim, você tem reconhecimento no mercado. Eu gosto muito de internet, tá? Gosto muito de internet. Mas eu acho que ela precisa ser muito bem usada. Porque quando você vai para a internet e coloca o teu nome, anos de profissão, de estudo, e você coloca lá que você faz e entrega, você tem que fazer isso. Vai ter alguém falando, por que eu não recebi? Peraí, mas será que sou eu o cliente ruim dele? Eu sempre digo isso. Então a internet, ela te potencializa sim, mas precisa tomar cuidado. E eu sempre gostei de uma situação, enquanto tem uma balança, cuidando da parte de marketing, de marca, brand, enfim, essa parte de rede social tem que ter aqui alguém estruturando tudo isso para entregar o que você vendeu. Eu creio nisso. E é isso que eu acredito como empresa contábil. É bom sim vender, se posicionar, só que precisa fazer a lição de casa correta. E vendo toda essa estrutura e a dificuldade, né, de você montar tudo isso e ter pessoas que também tenham esse entendimento, foi que eu consegui também criar um método para ser um pouquinho mais assertivo nesse caminho de processos, que foi um método de mapear os clientes, né, porque todos temos clientes. E como que você vai fazer um processo pensando no geral? Pensando no geral? Sim, claro. Mas você precisa atender alguns determinados clientes antes de alguns outros. Porque eu sempre falo nas minhas palestras e tudo mais que cliente não é tudo igual. Não dá pra gente ser leviano de falar todo cliente é igual. Não é. Nós não somos igual para outros prestadores de serviço também. Depende muito, tem Bradesco Prime, tal personalité, existe essas vertentes. Para quê? Para que eles organizem os processos de uma maneira diferenciada, para atender a expectativa do cliente. Imagina que eu monto um processo, eu sempre digo isso também, eu monto uma estrutura contábil onde eu tenho um fiscal fazendo tudo certinho, contabilizando e tudo mais, eu vou para uma contabilidade, eu monto um processo de centro de custo para o meu cliente, fica organizado, eu entrego para ele, vou apresentar e ele fala assim para mim, e não fez sentido para mim, né? Eu só queria que você fechasse os clientes e fornecedores aí. E a gente tem um trabalho absurdo. Então, assim, é preciso a gente ter processos, padrões, mas precisa entender para quem que você vai entregar eles. Porque senão você tenta colocar a tua empresa contábil, ou seja ela qual empresa for, para atender um único nicho de clientes. E não é assim. Precisa entender os seus clientes para depois você estruturar o teu processo. Então, eu nunca comecei do final. Eu comecei sempre do início. E quando eu tive essa dificuldade de começar do início a montar os processos por conta de gestões e tudo mais, eu criei um método de mapeamento do cliente.
Então, quando eu entendi o meu cliente, eu comecei a estancar algumas caixinhas. Então, eu tenho um cliente em potencial aqui, outro nem tanto. Tá tudo bem, ele está na minha base. Só que eu vou estruturar o meu processo para atender esse aqui primeiro. Depois, se fizer sentido, eu aloco alguns processos aqui. E é interessante, quando a gente fala de empresa contábil, que a gente fala, mas fechar balanço não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Exatamente, eu acabei de dar um exemplo. Tem empresas que você tem que segregar as receitas, centro de custo, porque faz sentido, ela toma a decisão, e tem empresas que não, que basta um simples balanço ali, que ela nem olha, tá bom. Então, uma boa estrutura fiscal para ela já é o suficiente. Eu sou, já dissemos, somos, na verdade, né, apaixonados pela ciência contábil, mas nem todo empresário é, e a gente tem que respeitar isso. Só que a gente tem que também respeitar quem deseja essa nossa ciência. Então, tem diferenciação. Aquele cliente que só quer a guia do imposto para pagar, que ela chegue com assertividade para ele pagar aquela guia. Eu não preciso me preocupar com uma contabilidade tão bem estruturada no sentido de segregações, com números assertivos sempre, porque o meu processo está definido assim. Então, antes de chegar na ponta final da entrega, é preciso você entender o seu cliente, ponto. E aí depois tem as pessoas. Eu estava conversando com um rapaz hoje, e ele me disse assim, que tudo acaba em pessoas. Concordo, né? Então, antes de desenhar o melhor processo, porque desenhar um processo, se você tiver, né, a habilidade de como você inicia e termina, você demanda um tempo lá de desenho, mas isso é bacana. Só que o processo não deve ser feito assim. Deve ser feito em conjunto com a parte operacional que vai executar aquilo. Porque pode faltar para nós, que sabemos fazer esse desenho, algum detalhe da operação que é tão grandiosa, né? Então, são muitas atividades, muitos FOPs, muito tudo. Então, tem que ser um desenho conjunto. Só que, olha que legal, quando você faz um desenho de processo e simplesmente entrega para o executor, não necessariamente aquilo vai ser feito com maestria. Porque em todo o processo, você chega a desenhar em torno de uns 80% dele. Porque 20% é ação. Algo que você não está ali, acontece Não alguma coisa ou outra, né? Exatamente. Né? Imagina que a gente vai colocar em todo o processo uma linha dizendo o seguinte, ó, quando o ECAC não abrir, claro que não, isso vai ter que ter uma expertise, né? Não vai dar, olha, travou aqui, caiu a luz, não tem, você sempre tem que ter uma expertise, uma técnica, uma proatividade. Então não adianta. Então tem as pessoas. É preciso cuidar delas. Eu vou entregar esse processo para a Vera, vou ensinar a Vera, vou colocar ela aqui, e vou acompanhar ela. Para depois que ela tiver essa habilidade, ela consiga desempenhar. Né? Então, processos, clientes, pessoas e depois o mapeamento. Então, acho que esse é o caminho. As pessoas têm que estar no lugar certo. Eu cansei de ver profissionais da área contábil dizendo o seguinte, olha, Evandro, eu vou pegar uma pessoa aqui, vou colocar no departamento fiscal porque é onde eu estou tendo um gargalo. Ela faz contabilidade aqui, mas eu estou pensando em transitá-la para cá. E aí eu falei assim, você já perguntou para essa pessoa se ela tem um interesse dessa profissão, dessa técnica? Não, então pergunte, senão você vai acabar com duas situações, com o profissional e com a tua área fiscal. Eu estou dando a área fiscal como exemplo, porque as pessoas precisam gostar. Não adianta só você remanejar. Por isso que eu falo, ainda que remaneje, as pessoas vão porque precisam daquele trabalho, enfim. Você tem o processo definido, você acredita, Soraya e Vera, que isso vai dar certo? Não vai dar. Os desenhos estão mapeadinhos, mas a pessoa está lá porque precisa. Não está fazendo com amor. O amor da contabilidade, o amor da área fiscal. Então você precisa, como o empresário contábil ou até o consultor, você identificar essas situações no teu time, para que você coloque as pessoas no lugar certo.
aí os processos vão ser mais absorvidos. Então, isso também eu pratiquei muito, porque não era só o que nós queríamos num departamento em defasagem, era o que a pessoa queria para ela. Quando a pessoa faz o que realmente se estudou, ou gosta, ou almeja um futuro, as coisas saem muito melhores. E aí não adianta o processo mais definido que for. Você sabe que em 2018 nós estávamos com um cliente e que ele estava com dificuldade, ele já estava em andamento, né, na empresa dele, é uma indústria, já dava um tempo que estava sofrendo com as questões internas, principalmente na parte administrativa, que era o comercial, que é a parte das meninas ali no compras a receber e a pagar, finanças mesmo, financeiro e tudo. E aí a cliente chegou, inclusive foi a gerente, chegou e falou assim, eu não sei o que fazer. E aí a gente veio muito com essa questão de primeiro observar as pessoas. Então nós pedimos para ela observar toda a equipe, todos os profissionais, você lembra, né, Su? Todos os profissionais. E aí pedir para que eles escrevam o que eles fazem, o processo do começo ao fim. Eu chego aqui, faço assim, 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 assado. Ah, finalizou, não finalizou, no final do dia faz. Tipo assim, aleatório. É como se eu estivesse escrevendo uma cartinha. Para depois ela começar a desenhar os processos baseados naquilo, até porque senão ela criava um padrão muito assim, sem assertividade, e a pessoa ia ficar engessada e aquilo não ia fluir. Exato. Então, com base naquilo que já estava em andamento, então ela desenhou, ela pediu para a equipe todinha escrever, aí eles escreveram, uns digitaram no computador, outros por conta de perfil no caderno, e aí, com base nisso, ela começou a criar o processo que era funcional, que tinha que funcionar. Porque senão, tipo assim, eu acho legal, fui lá na internet e falaram que o financeiro tinha que ser assim. Aí copia, pum. Aí pega o financeiro e coloca pra fazer. E fica, tipo... Não é assim que funciona aqui no dia a dia, né? Não é assim. Então, nós fizemos o inverso, que foi bem de encontro que você falou. Primeiro, pessoas, observa o comportamento, em cima daquilo você desenha. Existem as empresas que são criadas do zero, aqui, tal, que ela não tem ainda, que a gente fala que primeiro começa com um empresário, com sócios, e aí ele começa tal, e ele também começa a criar o processo que funciona para eles. E aí quando traz um novo funcionário, que foi o que aconteceu no escritório, o novo funcionário ele traz uma visão dele, aí ele vai inserindo. Então o processo, quando você cria, ele vai sempre melhorando. E aí para esse cliente ele veio, fez, aí cada departamento criou, aí eles foram lá, editou, depois criaram os manuais, aquilo foi ficando, para cada departamento, para cada funcionário, foi engrossando, ficou quase uma cartilha. Eu, que gosto do processo, adorei ler. Eu não li. Me fala o resumo. Eu resumo. Ela passa e fala, Vera, lê aí, depois você me fala. Então, foi basicamente isso. Ela, legal. E aí, eu falei, nossa, eu achei incrível. Porque também foi uma tentativa, aquela coisa do, vamos ver se funciona? Vamos trabalhar com o cliente desse jeito, e aí a gente vai também melhorar o nosso. E foi bem bacana. Então ele criou e tudo, inclusive até hoje funciona lá dentro da empresa. Claro, teve a primeira edição, o volume 1, 2, o 3, porque as coisas foram evoluindo. Principalmente por software, sistema de gestão, de integração, né? Integração, essas coisas todas que vão facilitando. E aí eu falei pra ela, cria esse histórico, vai guardando para quem chegar a saber que, putz, o volume 1 foi aquilo. Foi arcaico, né? Mas era funcional. Depois foi evoluindo, evoluindo. E falou, olha, em que estágio você está e você colaborou com tudo isso. Legal. Então foi bem bacana. Mas nesse caso a gente gerenciou orientando, né, a cliente para a parte comercial, né, que era a questão do processo, e falei para ela, não tem como nós chegarmos lá enquanto contabilidade, como empresário, e falar, você tem que fazer assim. A gente vai falar, você traz para cá, pede para um outro funcionário aplicar aquilo, para ver se funciona. E até, de repente, o próprio funcionário vai gostar daquele processo, às vezes ele tá no dele e vai querer participar do outro. E aí foi fazendo aquela gestão, assim, sabe? De passar módulos, foi bem bacana, bem gostoso mesmo. E aí, com esse processo de inserir nas empresas, hoje a gente tem muitos softwares, né? Que faz essa questão da gestão. Só que antes de fazer o software você precisa entender como. Exatamente. Não é somente apertar, é identificar lá o desenho todo. Essência, né? E os gargalos, né? Porque quando você vai... você falou uma coisa sensacional. Eu iniciei uma consultoria agora num cliente lá do litoral. E eu passei um mês mapeando as pessoas. Um mês, assim, em entrevistas. Mas me fala. E falando, eu fui fazendo, identifiquei coisas, assim, magníficas. De pessoas que estavam
na recepção e tinha formação em RH. E o RH era externo. Um monte de joia rara perdida. Gente, esse custo? Pra que você tem dentro de casa uma pessoa tal. E aí... Que só tá esperando uma oportunidade, mas também ao mesmo tempo não perguntaram, ela não teve oportunidade de falar, e aí... Assim, líder que não tem visão de líder, não tem estrutura, mas também não tem treinamento. Então, assim, isso prejudica. Eu fui numa reunião, num cliente, aí ele me perguntou, Evandro, fala uma coisa pra mim. Qual que é a parte mais difícil de uma empresa contábil? Aí eu falei assim, a parte tática da empresa. Essa é a parte pior, onde você tem ali os seus líderes. Por quê? Porque ela é a camada que vai orientar e supervisionar a parte operacional e vai filtrar para a alta gestão. Só que tem algumas coisas envolvidas nisso. Ou a parte tática é uma excelente analista que foi promovida, mas a gente não sabe se ela é uma boa líder. Aí você tem o problema de você perder uma excelente executora para uma péssima líder. Você tem o problema das amizades que essa líder tinha e passa a ter conflitos, porque ela antes era minha amiga, agora você não é. Então, assim, quando você tem essa parte tática, em qualquer situação, eu vou focar um pouco em escritório de contabilidade, que é o meu know-how, você tem ali um problema sério. Então, você tem que ter muita cautela. E, a maioria das vezes, essa parte tática não é tática, coisa nenhuma, ela é operacional, só faz os clientes mais importantes. Né? Deixa todos os clientes lá, lembra que eu falei, né? Que tem diferença de clientes. Da porta para fora não, o atendimento tem que ser igual e tudo mais, mas da porta para dentro existe essa separação. E se não tiver, por favor, me procure para o método de mapeamento de clientes. E aí você tem uma líder operacional que operacionaliza. E isso é um problema, porque não consegue fazer a gestão das pessoas. E assim, sem extremismo. Eu sei que é um processo. Muitos escritórios menores precisam ainda de uma líder que operacionalize. Tudo bem, sempre vai ser assim. Mas precisa ter um fim. Hoje eu vejo grandes estruturas com esse líder tático ainda operacionalizando algumas empresas. E aí não treina, não monta os processos, não reavalia os processos, não tem as versões atualizadas. E aí você vai ver um processo que ainda você tem que escrever. E aí você fala, puxa, aí tem um monte de gargalo, um monte de perda, atraso, e a contabilidade não é entregue. E assim, vira um ciclo vicioso que as pessoas acham que tem muito trabalho. Você ouve isso. É muito trabalho. Não é muito trabalho, é trabalho desinteligente. Você não usa você vai em algum... palestras ou até, como que fala? Congressos de tecnologia, de empresas contábeis, e você se vislumbra e você traz para o escritório um monte de soluções. Só que não tem quem aplica. Não tem gente preparada para aplicar. Aí você tem lá, o que você tem de tecnologia? Aí você estufa o peito assim e você fala. E o que está sendo usado? O que você, né? Tá 80% aqui, mas não tá nada. Quando a pessoa fala 80, tá 20, né? Entendeu? Aí você vai dentro de uma empresa dessa, você fala, para aí, não vai. Então esse tipo de estrutura que é preciso alinhar. E aí você fala o seguinte, tá, mas quem vai fazer? Se eu tenho um time operacional, meu time tático não tá, e a alta gestão que tem que vender, que tem que se posicionar, que eu acredito nisso, a alta gestão tem que se posicionar, tá em busca de novos clientes, de novas tecnologias e tudo mais. O que você faz? Vamos separar alguém, né? Vamos separar alguém, coloca lá e tudo mais. Beleza, separou. Aí você coloca 2, 3 dias. No quarto dia liga um cliente desesperado para fazer uma licitação. Já puxa essa pessoa e vai, volta para a operação. E assim vai apagar incêndio. Eu não sei se é só nas empresas que eu passei que era assim, né? Espero que sim, né? Mas é isso que acontece, vai ficando tudo para trás. Os processos, eles acabam ficando sempre nas pessoas que executam. E aí o que acontece? Sem processo, sem padrão,
muito trabalho, sem gestão, sem indicadores, acompanhamento, sem treinamento, explica ou não a grande rotatividade de pessoas em uma empresa contábil? Explica. E as pessoas ficam assim, ó, pulando de galho em galho. E sempre insatisfeitas. Sempre insatisfeitas. Daí o que acontece? Olha o quanto implica. Você vai para recursos humanos. Eu preciso de um analista fiscal. Aí o seu recursos humanos vai lá e olha, você vai em 2 anos, a pessoa passou em 6 escritórios de contabilidade. O problema é da pessoa. Aí você deixa de contratar talvez um baita profissional que só estava tentando achar uma empresa que ela podia começar, ter um meio e ter um final de um processo. Pensa em analista. Analista é uma pessoa que precisa ver o começo, meio e fim. Se ela só apertar o botão... Se ela se parar no meio... Ela faz perguntas, né? Tipo, se ela parar no meio e falar assim, não, peraí, eu tava quase finalizando uma demanda, aí eu tenho que fazer outro cliente que pediu, agora eu tenho que fazer outro. Ela nunca termina, ela vai embora. E aí ela fica vista como uma pessoa que não para em lugar nenhum. Mas isso não é o mal da pessoa. Claro, não estou generalizando também. Tem pessoas e tem pessoas. Mas é por causa das empresas que não dão exatamente um recurso apropriado, um processo definido para aquela pessoa executar a tarefa. Então veja, que envolve muitas coisas quando você não trabalha com processos. E hoje se fala muito em processos de contabilidade, porque as pessoas estão começando a enxergar isso. E é exatamente esse o que a HB7 se propõe a fazer, né? De entrar, não com uma consultoria, com uma assessoria, o que for melhor, né? De chegar e falar assim, ó, as suas inconsistências estão aqui, faça, ou a gente assessora também. Passa lá a quantidade de tempo que for dentro de um escritório para que ele desenvolva. E eu vejo muito potencial nisso, porque quando começar a enxergar isso e começar a entregar valor para o cliente, a gente para de ir nessas palestras e falar que o contador não tem valor. A gente precisa se dar valor. Sabe que é interessante você falar? Que na Caleb, vocês perceberam que quem gosta do processo, do mapeamento e tudo mais é a Vera. Eu é o resultado. Porém, eu comecei a ir em muitos treinamentos e eu fazia um checklist. Treinamento e desenvolvimento de pessoas, estamos fazendo. Tirar o tático da operação, estamos fazendo. E eu ia dando check, falava, maravilha, porque eu sempre fui daquela. Por que eu não estou resultando o que eu quero resultar se eu estou fazendo o que tem que ser feito? Então, tem alguma coisa que eu não estou fazendo. Deixa eu identificar. Chegava em processo, eu só fazia assim. Não. Aí chegava no escritório, gente, a gente tem que fazer nosso processo. Eu fui a chata do processo. A Vera gosta de processo, mas se você perguntar pra qualquer um na Caleb, quem é a chata do processo é a Soraya. ela se sentia cobrada, tipo assim, sabe quando você é cobrada por aquilo o tempo todo? Gente, a gente não tá faturando milhões porque não tem processo, porque o resto foi dando check e aqui não deu. Então vamos fazer, vamos organizar, vamos separar uma pessoa. A pessoa vai ficar um tempão e não vai socorrer, gente. Se der um incêndio, chama o bombeiro, mas aquela ali vai estar no processo. Aí você para, faz o processo, faz o manual, vem bonitinho. O povo não tá fazendo processo. Falei, e aí? Cacete. Chegou. Lá vai eu. Lá vai eu no cheque. Por que não tô seguindo? Aí eu ia lá no líder e falava, tá seguindo o processo? Ah, eu não sei. Não, você tem que saber. Porque se deu esse erro aqui, ó, é porque não tá seguindo o processo. Eu não preciso estar lá. Foi um período que pediram, a gente precisa de um software de gestão. Aí eu dei meta. Quando a gente tiver com X cliente, a gente contrata esse software de gestão. Porque, na minha opinião, isso porque estava acontecendo alguns erros recorrentes. A gente passou 12, a gente vai fazer 15 anos, a gente passou 12 anos. Em 12 anos a gente devia ter 12 erros. Um erro por mês, por ano. Cara, isso é fantástico. E não é porque não tinha cliente, tinha equipe, mas lindo. Era uma métrica linda, que você dá orgulho falar isso. Aí, de repente, em um ano, 12 erros. Falei, ué, alguma coisa errada aconteceu. Aí, porque a gente precisa de um software de gestão de tarefas. Falei, não é. Por quê? Se eu não seguir o processo, eu vou entrar lá no software, enrolar ele, fazer um X que eu fiz, e o erro... O tique frio, e vai continuar tendo erro. Então, o problema tá na pessoa que não se conscientizou de que tem que seguir um processo. Vamos dar treinamento, vamos dar desenvolvimento, vamos dar feedback, vamos fazer acontecer. Eu demorei para conseguir colocar isso na cabeça do meu tático. Porque o meu tático não achava que era gestão de processo. Exatamente. É o grande desafio. Conscientização. Demorei, foi um tempão, né? Porque eu era a chata do processo, então... ela tá falando isso porque ela cismou com o processo. Mas eu cismei porque, gente, apesar de eu não ter esse amor
por pegar um manual e ler, se aquilo vai me trazer um resultado mais efetivo, de forma mais econômica e mais rápido, eu vou fazer. Que vai surgir no que você gosta de ver, que é o resultado. E é um resultado bom, né? Porque as pessoas acham que é só, entregou errado, pra mim não entregou. É pior que não entregar, né? Porque você ainda tem um retrabalho e tudo mais. Então, a louca, a chata do processo, Soraya, foi lá, treina pessoas, tira de novo. E eu falava, cara, não acredito. Aí o que eu comecei a fazer? Levar meu tático para os eventos. Aí eu falava, esse daí a gente faz? Faz. Esse daí será que a gente tá fazendo? Comecei a colocar elas para fazer o cheque. Aí quando chegava no processo, esse daí a gente faz? Esse tem que melhorar. Tá vendo que não sou eu a doida? Então vamos lá, vamos trabalhar. Dentro desse movimento que você falou que a parte que dá mais trabalho é a tática, a gente, quando a gente chegou para conversar primeiro ali com a Deise, com a Aline, que hoje é o nosso tático 100%, para elas ocuparem esse lugar, nós já tínhamos mapeado o perfil de ambas. Então, na Deise tinha muito líder, na Aline tinha muito chefe. Então, como que a gente ia mesclar as duas para poder fazer essa entrega? Como que a gente ia conseguir tirá-las do operacional quando acontecesse uma emergência e elas não correrem para lá? Então foi um processo, gente, realmente não foi do dia pra noite. Não foi fácil. Só comportamental das duas ali, foram 2 anos a gente treinando, desenvolvendo e trazendo pra perto. E eu pensando, se pedir demissão, eu vou matar, porque 2 anos investindo. Eu falo que é diferente de um jogo de futebol. É diferente do técnico de futebol, que ele é o primeiro a ir embora, porque os 11 jogadores ficam. Isso. Na empresa contábil é diferente. O líder fica e os 11 jogadores vão embora. Então você investe nesse líder e ele fica mesmo, né? É essa a diferença. Tem um tempo que a gente chegou e deu esse feedback para elas. Vocês chegaram aonde a gente queria. Agora daqui pra frente, né? Chegou, parou não, tá? Não é Henry Ford, né? Popularizou o veículo e depois faliu. Quebrou, não é isso? Chegou onde queria, melhoria contínua. Agora é você se desenvolver. Agora é trazer um olhar de gestão que é diferenciado de um líder operacional. Você olha também pra fora e vê o que tá acontecendo no mundo. Então, é um trabalho contínuo, gente. Realmente é um trabalho. E trabalho dá trabalho, né? É um processo. Que dá trabalho, mas que depois você sabe. Quando você sabe o que você falou, quando você sabe o que você faz e o porquê que você está fazendo aquilo, vale a pena. Todos os processos da Caleb estão alinhados, certinho, zeradinho? Não, porque tem as atualizações. Agora mudou o sistema. Antes era só domínio, não tinha SIEG. Agora a gente tem domínio SIEG, agora tem o outro lá. Então tem domínio SIEG, Getax. Desenhou o processo da DIRB? Não desenhamos o processo da DIRB. Acabou de ver, então. Pelo amor de Deus. É um trabalho que não vai ter fim. Não vai ter fim. Então, dentro da Caleb, acho que a nossa primeira dificuldade foi a conscientização. Porque eu sou muito do tô fazendo no automático, ensinei da essência e não achava necessidade até eu ser cobrada. Me sentir cobrada. A Vera não, ela sempre falou. Tanto é que a gente tem alguns organogramas, né? Que é quem vai fazer isso, Soraya e Vera. Só tinha nós duas e tinha um monte de gente lá no organograma. Que foi a Vera que criou, bonitinho, fluxograma, como é que faz? Lá atrás. Então, o primeiro foi conscientização da importância de se ter um processo. Foi o primeiro desafio. O segundo foi vender para o time. Para que aquele processo fosse feito e executado. Fluir, né? Fluidez. Menos cansaço, né? Porque você trabalhando numa linha padronizada, você consegue saber quem começou e se você não conseguir terminar, tem alguém que vai conseguir terminar aquilo. Então, é um padrão que te traz menos trabalho. É isso, vai agilizar o seu trabalho. Então, a segunda dificuldade foi essa, de vender para o time a necessidade e vender para o time a aplicabilidade. Porque, beleza, tem um processo, tem um manual lindo que é de armário. E aí? Exatamente. Alto relevo, calé, capa dura. Aí não resolve. Então foram essas duas e eu acho que por fim, o terceiro passo de dificuldade aí foi conseguir educar o cliente. Porque quando você cria processo, até a forma de atendimento do seu cliente muda. E mostrar para ele, olha, eu tenho um prazo, nós sempre fomos muito imediatistas. Então o cliente perguntou agora, respondo agora. E não é, a gente tem um prazo de 24 horas para fazer uma consultoria, voltar com a fundamentação legal daquilo. Então, também foi educar. Todos os passos aqui foi a questão de educação. Educação das sócias, educação do time e educação do cliente. Perfeito, perfeito. Primeiro, tem que começar da autogestão. Precisa querer isso. Não tem jeito. Eu vou cobrar lá minha ponta, meu auxiliar contábil,
Sendo que eu lá, o CEO, não dou exemplo. Né, percorre tudo lá, não, mas não é isso, tal. Tem que ter a primeira coisa são os sócios quererem essas mudanças e estarem num consenso. Legal. Depois a conscientização do time. Isso é legal por quê? Porque tem muitas dificuldades nisso. Primeiro, imagina que todo dia eu vou lá e abro uma planilha de Excel, porque eu adoro Excel, né? Se eu tivesse um filho, eu ia chamar Balancete, Alves de Moraes, e o irmão dele ia ser Excel, né? Balancete e Excel. Mas acabou isso, não existe mais. Aí você pega aquela planilha, se alimenta, você fica lá. Imagina você pegar aquilo e transformar numa integração. Ah, mas eu fazia aquilo assim, vai ter que fazer de outra maneira, porque isso vai, sei lá, eu fazia isso em 2 dias, agora eu vou fazer em 2 horas, vão me colocar mais trabalho. Ou seja, não tem a consciência de que não, você vai para um trabalho mais analítico, né? Então o operacional gosta de ser operacional. Então quando você vai melhorando os processos, tem essa também. E tem outra coisa, quando você começa a desenhar, tem aquilo também, ó. Olha, desse copo é para cá. Se você desenha isso e ensina assim, é exatamente assim que vai ser. Se esse copo tiver que vir para cá por conta de um cliente diferenciado, essa pessoa não vai fazer, ainda vai falar assim, eu não fiz por causa que não está no processo. Dá vontade de esganar, lógico que dá. Eu sou cristão, não sou tonto. Você ainda tem, mesmo com o processo, você tem autonomia. Então você tem essas dificuldades com as pessoas. É um trabalho árduo, pessoas é um trabalho árduo. Por isso que muitos contadores, muito tático, gosta de ficar no operacional, olhar números, porque olhar pessoas é difícil. Você está lá acompanhando, estruturando, treinando. E por fim, cliente. Eu acho legal, eu falei também numa das últimas palestras que eu fiz, eu não fiquei nem um pouco assustado de ser interpretado mal. Que eu falei que cliente tem que ir embora. Quem tem que ficar são os parceiros. Falei, cliente pode ir embora. E vai com Deus, ainda dou um celular Nokia. Ó, vai com Deus. Né? E por quê? Porque cliente não vê valor no que você faz. Entendeu? Não vê. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui que dói o meu peito, mas é verdade. Nós não somos prioridade. Entendeu? A empresa contábil não é prioridade. Para a grande maioria. Para alguns, sim, que toma decisão com base nos números, que já entendeu que o jogo é jogado com a contabilidade. Por exemplo, eu fui num possível cliente hoje pela manhã, e aí ela foi me falar de financeiro. E aí eu dei uma estrutura e tudo mais, falei que o que a gente conseguiria aplicar, e eu falei, como está a sua contabilidade? Ela nem sabe. Eu falei, então, mas não é no financeiro que você vai entender o teu lucro. Não é aqui. Em outro número. Você tem que fazer bem feito aqui, que vai espelhar a contabilidade para você entender. Eu falei assim, você está vendo caixa. Então você não sabe se você tem lucro ou não para suas retiradas. Ah, eu acho que eu retiro muito. Eu falei, eu não sei. Não sei Nossa, te dizer. um cliente que falou que acha que retira muito é milagre, hein? Não tem nenhuma base. Não tem. Aí você vê lá, abre um sisteminha, tem lá um vermelho e um verde, mas não sabe o que tem ali. Ou seja, mas pelo menos tem um interesse. Só que assim, entra a conscientização do contador, entendeu? O tempo, lembra que eu falei que a parte estratégica precisa ter esse tempo de sentar com o teu cliente, explicar, dar o norte, para que aquela parte tática consiga filtrar para a alta gestão o que de fato eles precisam saber. Né? Você estava me dizendo que tinha um monte de organograma com o seu nome da Vera. E vocês foram, e um monte de pessoas no time. E isso acontece muito, porque tem várias situações, né? Não dá pra gente falar que é uma ou outra, mas talvez as pessoas são centralizadoras mesmo. Eu comecei, eu fico com aquilo, é difícil de desapegar. Ou tem aquela, né, máxima, assim, melhor eu fazer do que a outra, porque eu já sei o caminho, e isso é um erro. Ou, de fato, o teu time não está bem treinado, você tem aquele medo ainda, mas daí você centraliza tudo em você. Então tem que tirar esse tempo. Aí tem a parte tática que também tem essa. Às vezes, pelo simples medo de cuidar das pessoas, ficam lá olhando só o operacional. E tem outras ansiosas lá para fazer aquele trabalho e não conseguem. Ficam lá naquela pequenez de fazer talvez lá uma integração. Então precisa ter visão. E quem vai ter visão?
A parte tática. Porque entende o que a alta gestão deve fazer, porque hoje a gente vê muitos escritórios contábeis que o CEO, as sócias, enfim, estão se posicionando na internet. Eu fui um deles, tá? Eu fui um deles. E depois eu entendi o jogo. Eu fui um deles de as pessoas virem filmar assim no salão. Olha, olha que eu trabalhando. Eu falo, meu, eu tô fechando balanço, cara. Vai trabalhar. Eu tô trabalhando. Eu tô me posicionando a nossa empresa. Então eu era um desses. Mas precisa fazer com que o time entenda isso. Então isso faz parte de um processo. Um processo de conscientização. Porque, igual a gente falou, tá em alto relevo, bonitinho, cadernei, tá lá na ponta, manual da qualidade. Eu fui auditor ISO por 2 empresas, né, de ferro e aço, que a gente, nossa, tinha muito trabalho. Então eu sempre trabalhei muito com processo, né, e eu achava o máximo. Mas tá lá, tá lá, bonitinho. Se você não abre lá e lê, estuda e sabe o que você tem que fazer, aonde o seu trabalho finaliza para começar o do outro, faz parte de um processo. Não é só como fecho um balanço, como eu emito uma guia DAS, como eu faço uma variável de folha. Não é só isso. Tem muito mais antes, muito mais coisa. Então, assim, quando você tem os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões desenhados, subentende-se que você já trabalhou tudo isso. Subentende-se. Que as pessoas muitas vezes começam do fim. Desenham um processo, mas tem um time que não sabe nem o que está acontecendo. Então, quando a gente fala em processo, existe um processo antes da ponta final. Conscientização, alta gestão, consenso. Eu acho legal, eu lembro das nossas mentorias, que vocês sempre participavam juntas. E é isso importante. As pessoas precisam participar de processos, né? Colocar o time. Eu fazia muito isso com os meus analistas, quando gestor contábil. Imagina que tinha um analista lá fazendo contabilidade e só enxergava a tela lá do software contábil. Aí o que eu fazia? A depender do cliente, lembra? Não eram todos clientes, mas a depender do cliente eu pegava aquele analista e falava, vamos lá no cliente, vamos fazer uma visita lá. Aí ele saía de uma tela e olhava o estoque, a administração, que tinha pessoas lá, que tinha famílias, que tinha... Aí ela trazia aquela cena para a contabilização. Faz total diferença. Isso é um processo que não está escrito. Entendeu? Isso faz total diferença. Ela vai lembrar daquele estoque. Um processo mais humanizado, né? Que não dá para escrever. Exato. É mais sentir, né? Exato. Então, é sinestésico, né? É visual que você está vendo, mas é um sinestésico que você está sentindo para poder transformar aquilo em balanço. Exatamente. É muito legal isso e dá muito certo. E assim, e sempre... Foi legal que nessa empresa que eu fiquei 9 anos, que a gente já falou, eu tive 4 promoções. As 4 eu não demorei um mês para ir. Porque sempre tinha alguém para sentar na minha cadeira. É isso. Sempre tinha alguém. Porque eu sabia que ali eu estava. Então, não tem essa de eu sou o gerente, eu fazia tudo. Não, vem comigo, vai comigo, faz, aplica você, agora você faz isso. Os meus analistas contábeis, eu falo isso porque eu sempre fui voltado para a contabilidade, eles não me apresentavam um balanço assim, ó, tá aqui, mano. Eles me apresentavam na tela, explica. E aí a gente ia dando o treinamento ali, naquele balanço específico. E aí, lógico, anotava e voltava e tudo, mas isso ia fazendo com que essas pessoas que estavam no processo de aprendizado, que de fato não sentava na janelinha. Meu analista sênior era sênior. Meu pleno era pleno, porque tinha suas limitações. Tinha uma autovalorização também na hora da apresentação, né? De saber ele falar o que faz e saber falar, né? O que faz. Exato. Eu fui numa apresentação dos nossos clientes, na indústria também, auditada pela ISO, e quem apresentou o fechamento anual foi a minha analista sênior. E estava eu numa cadeira e o presidente da empresa na outra, porque o presidente tinha uma relação até familiar com esse cliente. E eu não falei nada, até eu falei, não, hoje eu não apresento nada. E essa minha analista me agradeceu horrores, porque ela que fez o trabalho. Ela que sabe, né? Ela que fez, não adianta eu ir lá e falar, não, tem que dar a César o que é de César. E essas pessoas te acompanham e aí você tem um time forte, que entende. Eu acho que isso também faz parte de um processo que às vezes a gente não
pensa, né? Quando fala processo, pensa naquele engessamento, naquela coisa chata de que não pode sair por um canto ou outro. Não, tem que ser igual a Vera falou, tem que ser fluido. Mas as pessoas têm que se sentir parte do processo, senão não adianta. Toma, faz aqui, eu dou as costas, se tem uma vírgula, se perdeu. Se perdeu. Deixa eu fazer uma ressalva. Quando nós tínhamos o organograma, não tinha mais ninguém na Caleb. Era só eu e a Vera. Por isso que em todos os quadrinhos... Ah, então perdão. Pensei que já tinha colaborador. Não. A gente projetava tudo. Não, projetava. Era por enquanto Soraya, mas vai ter outro. Por enquanto Vera, mas vai ter outro. Vai ter outro. Só Então, tínhamos tá. nós. Aí é aquilo que eu falo, né? Que é o crescimento de uma empresa e tá tudo certo. É. Aí você vai colocando... Por isso que eu nunca fui extremista nas minhas mentorias. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vão por uma palestra, enfim, dar uma orientação e falam assim, ó, vocês têm que sair do operacional. Tem que sair. Aí eu falo assim, por quê? E se eu quiser ficar lá? Se é o que eu gosto? Se é o que eu quero fazer? Calma, você precisa entender a estrutura da empresa, quem é, quem não é, porque senão você acaba prejudicando. Atropelando. E assim, colocando algumas situações que pode prejudicar a cabeça de um mentorado. Então assim, precisa sair do operacional? Sim. Mas qual o momento da empresa hoje? Quem que você tem? Como que você está? Eu mentorei uma empresária contábil que ela sentou na minha frente e eu falei assim, quantos funcionários você tem? Ela falou, estou começando hoje na sua frente. Como vai sair do operacional? Imagina se eu falo, você tem que ser estratégico, hein? Eu falei, você vai trabalhar demais. Vai trabalhar muito. Tá afim? Então, vamos lá. Então, tem que entender. Então, imagina quando a gente fala de processo, tem muita coisa para estruturar. E aí tem um mal nisso. Nem todo mundo quer pagar esse preço de tempo. Que é tudo muito imediatíssimo. E aí o que acontece? Acaba falando, não, deixa, vamos continuar assim que tá dando certo. Mas tem um monte de custo incorrendo pelas mãos aí, de retrabalho, de cobrança equivocada, de preço equivocado, né? Que a gente fala de preço ainda, porque valor você já tem tudo isso desenhado. Aí você sabe precificar, você sabe onde estão os gargalos. Então isso envolve em tudo, até no preço que você faz. Porque não é simples, né? Ah, eu vou colocar 20% de margem aqui. Mas qual que é o seu custo fixo? E o seu variável? E o mercado? Eu vou colocar 20 porque eu gosto, né? É. Eu gosto desse número. Legal. Né? Aquela números da Caleb lá, né? Que falaram, vê lá na Bíblia. Ah, viu lá, números 25%. Não é assim. Não é. E, Evandro, dentro dos nossos colegas contadores, qual é a maior dificuldade que você vê para eles aceitarem a implementação de processos? Hoje eles estão mais abertos, porque eu vou te falar, eu tô na área há 24 anos, 24, um pouquinho mais de 24, né? E, cara, falar processos era ofensa. Tem que fazer, vai chegando, vai fazendo, e a gente coloca no máximo um processo de prioridade de cliente. Esse cliente chega primeiro, faz isso, mas não existia processos operacionais dentro dos escritórios contábeis, não, pelo menos não pelos que eu passei. E hoje, como que tá por aí? Olha, hoje a aceitação tá, pelo público que eu conheço, ele tá maior. Por que tá maior? Porque hoje existe uma questão muito nova ainda para empresários contábeis que está muito pulverizada, que é a venda. Uhum. Nós nunca fomos instruídos a vender. Não. Né? Não, nem na academia, nem tal. Não. Mas você se vende, tá, entendi. Mas eu me vendo, mas não sei vender contabilidade, nem gosto. Né? Tem muitos contadores assim, foram para a profissão exatamente por gostar de ficar lá no computador. Só que hoje está muito pulverizado a venda. E o que está acontecendo? Os computadores estão aprendendo a vender. Estão conseguindo. Aí o que acontece? Internaliza cliente. Entra 10, sai 8. Aí que vantagem Maria leva. Exatamente. Eles estão olhando para processos. Porque eles estão conseguindo vender, porque tem mercado sim, só que não estão conseguindo manter. E quando não conseguem manter, eles vão buscar informação. O que será que é? Processo. É processo, é um alinhamento de expectativa do cliente quando entra. É a forma de vender. Né? Ó, vou te vender a Disney, entrega a Beto Carreiro. Acabou, o cliente não fica. Porque ele estala um dedo, tem outro que diz que faz. Então, acho que é exatamente por conta disso.
o mercado está mais acirrado. As informações também são mais abertas, internet, né? Opa, eu vou me posicionar, tráfego pago, o cliente vem, e aí eu não estou conseguindo manter, porque eu não tenho uma base operacional e tática forte. Então imagina, por isso que eu falei da rede social. Eu vou para a rede social, mas o meu time não segura, o que eu vou ter que fazer? Eu não vou ficar passando vergonha, eu vou montar meus processos. Então está muito mais receptível essa questão de processo. Eu espero que sim, né? Porque é o mercado que eu estou querendo atuar. É legal, mas é verdade. Eu estou na área já há mais de 29 anos. Então, vim acompanhando essa evolução, nossa evolução também com a referência, porque a gente tem a cultura. Eu estava numa cultura inserida só da indicação, daquele modelo e tudo. Depois que venho para tecnologia, se mostrar mais, que aí no nosso meio, a gente está sendo vista como uma contabilidade diferenciada, por essa questão de estar nos lugares, não estar só como contadora, mas como uma empresária contábil, né? Então, eu tenho as dores de um empresário, né? Porque eu tenho folha de pagamento, eu tenho imposto, eu tenho isso, aquilo, porque normalmente não se vê dessa forma. É o contador, ele é funcionário do governo, então ele só me manda imposto. Hoje não, sou empresário, sofro as mesmas dores que você, mas o meu ramo de atuação é contabilidade, né? Nós pregamos muito isso. E aí a gente está sendo vista dessa forma. Mas o que ajudou? Era essa disputa acirrada de outros, tipo assim, tô perdendo mercado. A questão a contabilidade online, né? Essa questão de ter tecnologia. Como assim não funciona? Tá funcionando por outro, vai funcionar para mim também, né? Então, se ele tá angariando, tá conseguindo mercado, opa, por quê? Como que ele tá conseguindo? Eu também vou. Então, a gente agora, assim, agora tá bonitinho se posicionar na internet, se posicionar diferente e tal. Eu lembro que a gente foi num evento, que ano que foi? Aquele lá do ENIAC? 2017. 2017, nós já... Em 2015 a gente passou por uma crise muito grande, quase quebramos mesmo. Foi, como diz a Vera, uma microfalência, né, Vera? Uma microfalência, então a gente parou de atuar só com contabilidade. Nós entendemos que teríamos que sair da operação para fazer a nossa empresa crescer. Então teríamos que ser mais empresárias do que contadoras dentro da Caleb. E foi na pancada, não foi no amorzinho, não foi na pancada. Não saímos de uma vez da operação, né? Um pezinho lá cá, um pezinho lá cá. Exatamente. Foi operação tático, conseguimos sair da operação tático estratégico. Tático estratégico foi uma migração. E eu lembro que em 2017 a gente foi participar de um evento de negócios. Tempo, né? Sim. 2017. Fazer pitch de vendas, que eu nem sabia o que era na época, eu fui aprendendo, era o momento de se apresentar. Levantei e me apresentei. Como uma contabilidade diferenciada, que não cabia na caixa, nós entregávamos mentoria empresarial, porque nós tínhamos entregue isso em 2015 para não quebrar. Então, a gente já tinha virado um produto. Mentoria empresarial, para o empresário conseguir ter uma visão 360, tal. Eu fiz meu pitch, sentei. Passou 4 empresários, um contador levantou e falou, ele gastou o pitch dele me criticando. Eu não sei porque que contador tem que inventar moda. A gente abre empresa, fecha a folha de pagamento e entrega imposto. Eu sou contadora há mais de 25 anos. Falei, filho, você vai quebrar, mas deixa se ele quebrar clientes dele, estou aqui. Mas você acredita? Então, a gente apanha também. Hoje tá bonitinho, 2024, lindo. Quando a gente começou a se posicionar nas redes sociais, toma cuidado, agora virou blogueira? Cuidado com o vocabulário, como que fala. Não, exatamente, você falou errado, você é uma conta... Nossa, o que a gente já levou de paulada? E faz parte, né? É a partir do momento que você escolhe fazer aquilo, é uma construção. Também é um processo de resiliência. É um processo de você saber muito bem o que você quer. Hoje eu já falo, gente, quer criticar, critica, pelo menos o algoritmo vai entender que aquilo tá engajando e vai entregar mais. Mas dentro da contabilidade, o que mais me doía, eu falava até pra Vera, eu falava, eu não entendo por que a nossa classe não consegue nos apoiar. Exatamente. Sabe, se apoiar. Não é nem nos apoiar, é se apoiar. Eu acredito que ainda não como deveria. Tem muita gente... Muito ataque, muito... Nossa, demais, assim, que acha que isso... Eu gosto sempre do equilíbrio. Eu acho que também não tem que ser... É o que eu falo, é o que eu prego, é o que eu acredito, né? A balança. Vai para a rede social, que é ali que está o mercado, exatamente, é onde você tem mais visibilidade, se alcança mais, tá tudo certo, vamos para lá. Mas mantém aqui, né? Tem que ter aqui. Tem que ter, porque não faz sentido eu ter um escritório de contabilidade que não entrega, que não produz algo certo e tudo mais. Errar, todo mundo erra.
Não tem problema isso. Lógico, a gente não compactou com erro, mas acaba acontecendo. Mas você não entregar aquilo que você promete, eu acho que é leviano demais. E aí, talvez por isso que muitos contadores ainda estão nessa parte de só lá tá entregando. Mas não é visto. E se não é visto, talvez tenha mais dificuldades aí de crescer. E é aquilo que eu falei. Isso é o modelo dele, beleza. Tá só certo. não precisa apedrejar o outro. Exato, tá tudo certo. Eu parei aqui, tá tudo bem. Eu conheço contadores que falam assim, não quero, não tá bom aqui, tá tudo certo. Ah, eu sou operacional, não gosto de... Tá tudo certo também. Mas se você vai por um crescimento de verdade, assim, se posicionar, você tem que ter um back-office legal para você conseguir não passar vergonha, principalmente para sua carteira. Eu acho que a sua carteira de clientes, ela precisa ter um esgotamento de consciência do que você faz para que você não seja ridicularizada. E aí, com razão. Imagina que você tá lá, eu faço isso, o seu cliente fala, só para mim não faz? Levanta e fala, mentira, hein, que eu sou o cliente, não faz pra mim, não. Já imagina. Agora, se você esgota as possibilidades e não quer, aí, querido, você vai ficar nessa caixa aqui. Isso que eu falei do entendimento do cliente. Fica aqui. Você não quer ir para essa caixa. Tá tudo bem, eu te atendo aqui. Aí você pode ir para a internet. Que ele olhava e falava, o problema sou eu. Quero de fato na entrega. Então, acho que esse cuidado tem que ter. E aí, o céu é o limite, né? Vamos caminhar para o final, porque eu já vi ali o Lucas fazer todos os sinais possíveis para dizer que o nosso tempo estourou. Sério? Mas tá tão bom. Passa rápido, não passa, gente. A gente gosta. Eu nem falei nada. E olha, você vê que modelo doido é esse, né? Nós trouxemos o Evandro para falar de processos. E normalmente a gente olha para vocês e fala, tá, mas a gente vê assim, ó. E tendo aula! A gente é besta. Eu sempre falo, nós somos inteligentes. Mas esse modelo, ele falou muito da contabilidade e tudo, mas dá para replicar em todos os tipos de atividades. Exatamente. Prestador de serviço, indústria, é replicável. É só você trazer o que ele disse para sua realidade. Não dá para aplicar aqui? Muda, né? Tudo é modelagem. Então muda e vai lá, vai aplicando, mas começa a aplicar assim. Começa também a questão de um departamento por vez, porque às vezes também a gente quer, vou mudar toda a estrutura da empresa, começa a mexer, é que nem você fazer uma mudança. Aí eu sou assim, quando eu vou fazer uma organização na minha casa, eu começo primeiro um quarto, termino ele, faço tudo o que tiver que fazer, faço a faxina, organizei, vou pra sala. Já a minha cunhada não, ela vai lá e começa, mexe no quarto, mexe no banheiro, mexe no cedo, quando você chega no final do dia, aquilo tá uma loucura. Então isso vale para uma empresa também. Quer começar? Começa aos poucos. Começa pelo menor departamento que você tem, ou aquele departamento que você fala, gente, aqui que vai ser a porta de entrada, eu comecei a organizar no M. E aí, é claro, não fica esperando muito tempo para mexer nos demais, senão esfria, né? Sim. Então, é muito importante. O modelo que ele trouxe para a contabilidade, porque ele mentora as contabilidades, os contadores, mas dá para replicar para sua empresa também, para o seu negócio. Mas, velho, se eu sou um prestador de serviço, só eu trabalho aqui. Eu e a Soraya criamos um organograma, onde estava eu e ela lá, eu e ela aqui, mas com um profissional que a gente ia contratar aqui também. Nome fictício, né, Soraya? Tinha vários. Eu e ela lá, mais um outro profissional aqui também, que era comercial, que era fiscal, que era contábil. E aí a gente foi planejando o futuro e hoje a gente está estruturado com isso também. Muito bom. E continuamos estruturando. Vocês viram, né? Meu mentor já me falou, fez processo da DIRB? Ó o fígado. Lembra o cheque? Não. A DIRB nasceu ontem, que eu ia aprender nome de cachorro. É verdade. Mas é uma, não só de novas demandas, mas de entender os processos já obsoletos. Né, exatamente por uma tecnologia e tudo mais. Então, é sempre pertinente você revisitar os seus processos. E quem que vai te dizer isso? O teu operacional. Quem tá operacional. Entendeu? Então, eles têm que fazer parte de processos de reuniões, estar a par, porque só faz aí, não dá. Porque a grande esmagadora maioria das melhores ideias dentro de uma empresa é de quem executa. Né? Porque fala assim, não, ele quer fazer isso por conta de que quer trabalhar menos. Ouça. Se vai aplicar ou não é outra história, mas sempre ouça os colaboradores. Eles precisam ser ouvidos, porque dali saem grandes ideias e melhoria de processo, sempre. É top. Eu comecei a fazer o fiscal no livro com caneta tinteiro sem poder errar. Que todo mundo aí vai entender, que é contador, vai entender porque rola uma cândida ali.
Graças a Deus tudo mudou, os processos mudaram. Evandro, obrigada. Obrigada Nossa, pelo foi um prazer. seu compartilhamento, obrigada por tudo. Obrigada a vocês que nos acompanharam aí, investiram tempo em nós. Comece a repensar o seu processo. Como é que eu estou fazendo? De um bolo a uma indústria, de um vendedor de plano de saúde a um escritório de contabilidade. Isso vai ajudar até a diminuir aqueles processos trabalhistas lá que eu citei no início, porque tudo vai ter ordem. Então, repense. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, foi um prazer, espero que teu público tenha gostado, me siga lá nas redes. Nosso, tudo mais. Corta, o nosso público tenha gostado e eu fico à disposição. Quais são as suas redes? Evandro A. de Moraes, para todas. Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tudo. Que maravilha, hein? E vocês falando que contador só fica atrás do computador. Vai vendo. Tem tudo lá. É lógico que tem uma social media por detrás disso sim, e tal, que vai alimentando, porque de fato a gente não consegue fazer. Não tem braço, né? Mas tem um time lá qualificado que é aquilo que a gente faz, né? A gente tem que somar as habilidades para a gente chegar mais célere no nosso objetivo. Verdade. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Beijo, gente. Valeu. Tchau.